aqui sobre estrutura lá da Petrobras, onde o Gabriel faz uns trabalhos. Sim. E, poxa, esse é para extração de petróleo em terra. Então, a gente está acostumado no Brasil a ver as plataformas, né? Sim. Mas na terra em comum. Você vê muito isso quando aparece aqueles filmes lá dos Estados Unidos, Texas, aquelas máquinas grandes saindo naquilo, né? Então, não é comum a gente ver isso na nossa paisagem, né? Pois é. É um impacto grande. Aí isso se chama cavalo mecânico. Isso aí eu tô falando de 1990, eu não sei se já mudou o nome, mas era isso. A Rafa A Ave deve Natal ter o mesmo continua. nome. A Ave Natal continua. Lá é como são usinas fotovoltaicas, né? No caso, a gente fala placa solar, mas se eu chegar e falar isso, placa solar, eles que vão querer dar na minha cara. Mas é que eles chamam de tracker, né? Só que aí o tracker são duas placas em cima e embaixo, mas como se fossem 4 placas, né? Só que uma de um lado tá junta e a outra junta do outro lado. E chama tracker. E na primeira vez que eu ouvi, eu falei, tá. Aí depois eu perguntei assim, mas gente, o que é isso, pelo amor de Deus? Mas tem que perguntar, não adianta, senão você nunca vai saber o que é, né? Tá ali, trabalhando ali. No início é assim mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite, a gente chegando. Estamos aguardando só mais um pouquinho. Eu vou aproveitar o final da fala da Raíssa aí para começar a falar para todos. O que a gente falar aqui, que tiver confuso e não entenderem, faça o mesmo que a Raíssa falou. Pode interromper a gente, perguntar. O assunto hoje é um pouco menos comum, né? Então, fiquem bastante à vontade de parar e perguntar, não tem problema nenhum. A Andresa fica monitorando o chat, não fica, Andresa? Sim, isso mesmo. Qualquer pergunta eu interrompo vocês de forma delicada e aviso a vocês. Sem problema. Porque quando a gente está apresentando, a gente não vê nada, né? Exatamente isso. Aí eu já vou ficar aqui ligadinha para ajudar vocês. Isso aí, obrigada, Andresa. Alguém se arriscou a mexer, a dar uma olhadazinha lá no Story Map? Eu ainda não peguei para fazer o meu próprio Story Map naquela ferramenta que o Danilo mostrou, não. Mas o Danilo, eu não sei se... Eu acho que ele não chegou a comentar, né? Mas quando ele estava no Pedro II, ele fez iniciação científica júnior lá em São Cristóvão III, orientando do professor Vitor Scalércio, e eles desenvolveram exatamente um projeto que usava o Story Map, né? Mas eu acho que usava o da Esri. Sim. E aí eu já conhecia um pouquinho da época que ele estava lá no laboratório, né? Eu estava fazendo as minhas coisas, ele estava lá em cima do Story Map, então aquele eu conheço um pouquinho mais. Mas esse pareceu mais simples, né? Embora ele tenha menos recursos, ele pareceu também mais fácil de executar, né? O outro era mais complexo. É exatamente como eu vejo. Como o outro é maior, né? Acaba oferecendo mais opções, você tem que gastar um pouquinho mais de tempo. Mas também não é nada demais, é bem amigável a interface da Esri, né? A Esri tem essa característica de fazer interfaces bem amigáveis, né? Então, com algum tempinho ali, você pega. Agora, claro, esse outro, por ser menor, né? Realmente é muito intuitivo, muito fácil de você montar alguma coisa, né? Com, sei lá, algumas horinhas ali mexendo, já dá para sair alguma coisa. E sobre o assunto, né? O assunto central da segunda-feira foi a questão do SIG-Web, né? Surgiu alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa conversar? A gente sempre tem um certo debate, né, sobre o termo SIG-Web, né? Porque SIG, né? O SIG é o Sistema de Informação Geográfico, né? A gente diferencia ele dos outros conjuntos, né, de software usado nessa área de geoinformação, de geoprocessamento, pela capacidade de análise, pelas ferramentas de análise espacial. Sem ter essas ferramentas, a gente não chama o software, o aplicativo de SIG, né?
No entanto, existe uma licença cartográfica, uma licença geoinformacional, sei lá, para o termo SIG-Web, porque ainda é comum o SIG-Web que não faz análise. Na verdade, ele é um integrador de dados, né? Você acessa via web aquele conjunto de dados que eventualmente foram produzidos através de SIG. É um visualizador, né? Ele é uma espécie de visualizador, né, online, né, pela web. Eu me lembro que quando o IBGE soltou o primeiro SIG Web dele, grande, né, público, chamava SIG Brasil, lá no começo, no meio dos anos 2000, na apresentação houve uma certa discordância, certa divergência, pessoas comentaram isso, né, pô, mas não vai chamar de SIG, porque não tem as ferramentas de análise, né? Mas é bastante comum ainda ver isso, né? É isso como o Gabriel falou. Desliguei minha câmera, deixa eu ligar de novo, esqueci. É como o Gabriel falou, né? É um grande exibidor de dados, né? De maneira muito eficiente, simples, amigável, né? Mas eu não sei se surgiu alguma questão, se já tínhamos barrado com isso antes. Esses servidores de mapas são bastante comuns, né? Atualmente, né? Para todo mundo que vai acessar dado espacial, dado de informação, né? Estou sempre acessando isso através de SIG Webs, né? De serviços de mapa. Hoje eu vejo que está mais comum a gente conseguir adquirir o dado a partir de um visualizador, né? Que permita fazer um download do que uma série de listas, de links, como o IBGE fornecia os dados antigamente. Clica aqui, baixa, Eu particularmente acho até mais melhor da gente entender o dado também, né? Porque a gente está vendo a distribuição dele ali, né? Eu acho bem mais tranquilo do que ficar só procurando ali na lista para fazer o download. Alguém já acessou o site do IBGE para fazer download, o FTP do IBGE? Ninguém? Rapaz, na minha tese, para minha pesquisa de doutorado, eu nem sei como é que está o acesso a isso hoje, mas eu usava microdados que eu acessava num negócio chamado Banco Multidimensional de Estatísticas. Acho que ainda Era tem. um inferno aquilo. E olha, não é o pior, hein? De repente, se der tempo, eu vou mostrar um pouquinho do FTP do IBGE, a gente vai fazer um paralelo com um produto deles, e aí eu mostro lá para vocês verem. É bastante chato de achar, como a Raíssa falou. Realmente, quando você tem um serviço, né, de mapas, é muito mais fácil, né? Eu lembro que na graduação, o único local que eu conseguia baixar direito os dados do censo de 2010 era via FTP. Que o IBGE tem um pouco aquela questão de o site não ser tão amigável, assim, eles melhoraram bastante, né? Mas naquela época não era tão amigável, assim, a ponto de, o dado está aqui. Ficava sempre muito confuso. Mas lá no via FTP eu já conseguia acessar mais facilmente o que eu precisava. O FTP é a forma que não falha. E eu acho que até hoje no IBGE ainda tem mais dado no FTP. Né? O bancão deles maior é o do FTP, se não me engano. Mas ele tem alguns inconvenientes, né, Gabriel? Você deve ter esbarrado já com isso. Né? Tem hora que, se você não usar um gerenciador, você sofre para conseguir fazer o download. Né? Se tem interrupção, você perde tudo, tem que começar tudo de novo, né? Se você não tiver com gerenciador. Se for um dado muito grande, realmente dá para dar esses problemas. Mas todos nós vivemos muito isso, não tem dúvida. Né? Ó, já somos quantos? 26, né? Vai estar 10 minutinhos agora de tolerância. O que vocês acham, então? Vamos começando com esses 10 minutinhos? A Beth daqui a pouquinho vem, eu acho que eu posso ir iniciando, ela entra daqui a pouquinho. Pode ser? A Beth está numa defesa de qualificação, que começou mais 5 horas e está terminando por agora. Por isso que ela ficou de entrada daqui a pouco.
Bom, gente, só lembrando que qualquer pergunta podem avisar aqui no chat, que eu vou repassar para as pessoas que estejam apresentando, tudo bem? Não precisam ficar acanhados para perguntar, podem perguntar bastante. Todo mundo aqui quer compartilhar muita informação com vocês. Bom, então vou começar a fazer a apresentação. A gente hoje, né, selecionou aquele assunto People in Pixel, né, que é uma estimativa de população baseado, né, em dados de censo e produtos oriundos de imagens, né, normalmente imagens orbitais, né, dados de sensoriamento remoto, então. E esse assunto é um dos tópicos, né, do projeto de cientistas do nosso estado, da BET. E é um dado que tem uma certa novidade e vale ser apresentado, porque isso já está chegando, já está ficando disponível para a gente. Acho que desde 2016 o IBGE tem uma versão, está aqui anotada a data certa, uma versão semelhante a essa. Essa nossa é um pouco mais detalhada, a gente vai apresentar, são 3 pessoas que vão apresentar. Gabriel primeiro, não é isso, Gabriel? Gabriel, Raíssa e João. Gabriel, os 3 são lá do laboratório, né, Laboratório Espaço. O Gabriel concluiu o mestrado dele, eu fui o orientador principal dele. Ele trabalhou com isso, aplicado na área de geomarketing. A Raíssa está terminando o mestrado dela, e também utilizando esse modelo, essa estimativa de população para a área da Baía de Sepetiba, da bacia hidrográfica da Baía de Sepetiba, um estudo de pressão antrópica sobre manguezais. E o João também trabalhou com isso no mestrado dele, aplicando na área do Rio de Janeiro. Tá? Então, primeiro, novamente, agradecer a todo mundo por estar presente aí, agradecer, né, ao Gabriel, Raíssa e João, que vem fazer a apresentação para a gente, né, e a Beth, né, e a Andresa, que estão organizando aí o evento, e que convidaram a todos nós a participar, né, sempre uma boa oportunidade de tentar divulgar um pouco do que a gente faz, tentar trocar um pouco isso, ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham disso. É sempre bom a gente poder interagir, né? A gente tenta não ficar restrito ao nosso laboratório, a gente faz bastante troca com outros parceiros, mas é sempre bom ampliar o leque de parceiros, né? Então, fiquem bastante à vontade para essa interação, e agora ou outro dia qualquer, a gente vai estar sempre à disposição, a gente quer trocar, ver como a gente pode contribuir mais, o que a gente está fazendo que não ajuda muito, que a gente precisa modificar. Então, fiquem bastante à vontade para interagir, e como eu falei, perguntar a qualquer momento, né? A Andresa vai estar olhando o chat, mas pode abrir o microfone e falar. Quando eu falar alguma coisa meio estranha, qualquer um de nós pode parar na hora e falar, não tem problema nenhum. É melhor do que a gente falar alguma coisa que está fora do contexto, que não ficou, que não deu para absorver, né? Bom, então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Espera aí, desculpa. Aqui. Agora que vai. Pronto, agora que vai começar a carregar aí para vocês. Ok, deve estar aparecendo já, né? Então, People in Pixel, PIP, pessoas por pixel. O que é o pessoas por pixel, né? É uma tentativa, né, uma estimativa flexível da população. A gente vai tentar fazer uma estimativa mais fiel possível, né? Mas com uma forma diferente de ter acesso e disponibilizar o dado, né? Então, vamos ver como é que é isso. Normalmente, né, a fonte de dados de população é o censo, né? É o censo e o censo demográfico. Então, o censo demográfico está aqui, uma apresentação deles, foi retirado do site do IBGE, né, obviamente. O IBGE é o grande responsável, aqueles censos, né, que acontecem a cada 10 anos, agora ele está com o censo atrasado, então a principal fonte de referência, né, para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país e em seus recortes territoriais internos, né.
tendo como unidade de coleta a pessoa residente, naquela data, né, de coleta, na data de referência, nas décadas, em cada domicílio do território nacional. Então, depois eu vou apresentar uns números bem rapidamente aqui, mas é uma operação de guerra realizando o censo, né? Os números envolvidos são grandes demais, né? E o principal que a gente não pode esquecer é que o censo é aquela única pesquisa que vai no universo, né? Vai a todo mundo. Então, não é esperado que ninguém fique de fora da visita do IBGE nos momentos de censo, né? Então, o detalhamento disso é ímpar, né? Aqui não tem estimativa, aqui é a contagem, realmente contagem da população. Então, é a fonte mais confiável para estimativa, para valores de população. Aqui não tem estimativa. Então, o censo é basicamente isso, aquela coleta decenal, com exceções, né? A gente está vivendo uma agora, era para ser em 2020, não aconteceu, adiou para 21, adiou para 22. Então, espero que ano que vem saia o censo com 2 anos de atraso, né? A coleta é feita em cada domicílio. Então, esses números que eu estou apresentando são do censo 2010, tá? Claro que já tem estimativas para o novo censo 2022, mas eu estou trazendo o número de 2010. Então, um exército de 190 mil recenseadores são contratados para fazer o levantamento em todo o Brasil. O treinamento disso é uma operação ímpar aqui no nosso país, no mundo todo, pelas dimensões do Brasil, né? São visitados, olha, 67,6 milhões de domicílios nos 5.565 domicílios de 2010, né, do Brasil. E os dados, né, depois que tudo é coletado, analisado, né, tabelado, né, vai para o banco de dados, tudo isso vai sendo depois disponibilizado pela menor unidade, né, que a gente tem, que é o setor censitário, né? Então, o IBGE não pode disponibilizar por endereço, né, para evitar qualquer chance de identificação das pessoas. As informações são sigilosas, não é possível saber quem respondeu a que valores, né? Então, você não pode identificar a pessoa. Por isso que é disponibilizado através dessas unidades maiores, que é para poder tirar a chance de identificação. E a partir de 2016, o IBGE passou a distribuir com uma unidade diferente, que a gente entende que tem muito a contribuir, que é a tal grade estatística. Aí, como o nome sugere, é uma grade, é dividir o país em várias células, né? Essas células têm tamanho diferenciado, eu comento já já, e em cada célula eles têm um código, você pode fazer correlação com outros dados, mas o que vai ter ali é o valor de população, né, por gênero e total. Então, isso facilita muito a gente fazer acompanhamentos temporais, porque os setores censitários podem mudar ao longo dos anos, mas a grade ela é contínua, agora não muda mais essa grade, ela vai valer para sempre, né? Então, com esse levantamento do IBGE, com o censo demográfico, a gente consegue ter o valor da população, né, realmente de forma quantitativa, a mais exata possível, né? Claro que sempre tem uma falha ou outra, mas é uma coisa muito pequena, é um dado de contagem, de fato, né? O número exato de pessoas. Bom, mas os dados são disponibilizados dessa forma, por setores censitários ou através dessa grade, né, que varia de tamanho, se é em área urbana ou em área rural. 200 por 200 metros ou 1.000 por 1.000 metros. O censuramento remoto, a gente já está usando há bastante tempo, já é bastante conhecido. Quem é que não usa, né, o Google Earth, né, aquele Google Earth Pro disponível de forma gratuita, né? Então a gente consegue ver as imagens do mundo inteiro, do Brasil inteiro, em várias datas diferentes, né? O censuramento remoto a gente usa para obtenção de dados, dando informações sobre a superfície terrestre ou parte dela, sem ter contato direto, né? Um sensor que observa, que mede, que lê alguma informação, sem ter contato direto com o alvo, com o fenômeno que está sendo estudado. E a gente vai utilizar esses sensores, sistemas para processar os dados, né, para fazer análise disso, né? E com o censuramento remoto, a gente consegue gerar uma série de dados, né? E sempre amostrados, né, através da menor unidade de uma imagem, que são os pixels, são a menor parte da imagem, os quadradinhos que montam a imagem. Quando a gente tira uma fotografia com o nosso celular e dá um zoom muito grande, a gente começa a ver os quadradinhos, né? Cada vez a gente vê menos, porque a resolução das câmeras são tão altas que a gente não dá zoom suficiente para ver, mas se você for ampliando, vão aparecer os quadradinhos. Aqueles são os pixels. O censuramento remoto, hoje em dia tem uma infinidade de sensores, a gente consegue ter imagens diárias para vários sensores.
Então, enquanto o censo faz levantamentos a cada década, a gente aqui no censuramento remoto pode ter imagens diárias, vai do nosso poder de processamento, né? Essa amostragem, através do pixel, o tamanho do pixel vai dar o detalhamento da imagem. Isso é característica do sensor que a gente está utilizando. Então, a resolução, esse detalhamento é variado dependendo do sensor. E a gente pode adequar esses pixels, né, a qualquer unidade espacial. Eu saio de um limite específico do setor, ou do bairro, ou do município, ou do distrito, ou do subdistrito, né? Eu posso utilizar em qualquer unidade espacial que me interesse. Por exemplo, uma bacia hidrográfica, os biomas, um mapa, sei lá, morfoclimático, alguma coisa assim. Então, a gente sai de uma unidade rígida, né, administrativa, ou política, né, ou operacional. A gente passa a ter uma flexibilidade muito grande com isso. E aí a gente consegue ter, hoje, dados de população, né, estamos falando qualitativos. A gente não tem um valor numérico, a gente tem, no máximo, uma hierarquia, uma ordem de grandeza, alguma coisa com mais população, com uma estimativa de mais população, com uma estimativa de menos população. Mas a gente não tem números. Então, são dois produtos, são dois recursos muito úteis, cada um para determinadas aplicações, mas que têm características diferentes. A proposta que a gente vai apresentar aqui, que Gabriel, Raíssa e João vão apresentar aqui, desse People in Pixel, é uma espécie de, falando de maneira bem simples, bem grosseira, é a junção das duas coisas. É pegar o dado quantitativo do censo e conseguir ter a visão espacial, né, de forma qualitativa de censuramento remoto. Aí a gente passa a ter um dado que junta as duas vantagens, o que tem de bom em um e o que tem de bom no outro, né? Então, a gente passa a ter valor, estimativa de população para qualquer data, e com detalhamento que varia em função da característica da imagem que a gente estiver utilizando. Então, a grosso modo, isso é o People in Pixel, é a junção do censo com uma classificação, um mapa feito a partir de imagens, focando na provável localização da população, tá? Aí eu não vou entrar em mais detalhes, que eles vão apresentar. Depois a gente faz um fechamento disso tudo. Bom, uma parada aqui. Então, eu vou compartilhar aqui, tá? Tá. Só para enquanto você vai compartilhando, só para fechar. Então, a proposta é essa, é mostrar uma forma de se estimar a localização da população e o valor dela, a quantidade de gente que tem em cada pedacinho do espaço. Esses pedacinhos são os pixels da imagem. E é em torno disso que a gente vai falar. Vocês já estão vendo aqui já? Está aparecendo já, Gabriel. Fica à vontade aí. Tá, então, só para complementar, né, eu vou falar um pouco como o Rafa falou, né, da ideia do People in Pixel em si. Se eu falar, vou falar um pouco mais prático, técnico, mas a gente pode conversar depois na parte como pode ser aplicado, né, para as escolas, né. E aí, né, qualquer dúvida podem falar no chat. A Andressa está aí de olho, e se o João e a Raíssa quiserem complementar, o próprio Rafael quiser complementar também alguma coisa que eu for falando, vocês podem falar também, que a gente vai somando aqui as apresentações. Então, vamos lá. Então, eu trouxe primeiramente alguns exemplos clássicos, né, de divulgação desse tipo de dado, né, do dado populacional em si, que é adquirido via censo. Então, se a gente vê, mais em livros escolares, geralmente a gente vê esses dois tipos de mapas, que são o mapa coroplético à esquerda e o mapa, né, pontual, esqueci o nome técnico agora, mas o mapa de símbolos à direita. Então, cada um tem seus prós e contras, né? Então, o mapa à esquerda, a gente tem uma variação de cor, onde a cor mais intensa costuma representar o maior valor de população, e o pontual, e à direita, né, em termos de símbolos, ele é mais representativo em termos do tamanho dos símbolos, né? Então, quanto maior a população, maior tende a ser o símbolo que se está usando, né? Uma bola, um quadrado, então, um mapa pictogrâmico. A gente também pode encontrar, não sei se acontece muito nos livros escolares, mas a gente tem na cartografia os chamados mapas anamórficos, que é uma forma de você fazer um novo tipo de divulgação da sua variável, né, no caso da população, quando você relaciona a área que ela está atrelada. Então, por exemplo, nesses dois mapas anteriores, a gente pode ver que São Paulo é o maior estado, né, com o maior
com a maior bola e com uma das cores mais escuras, então ele tem a maior população, uma das maiores populações, né? Só que a gente vê que, territorialmente falando, espacialmente falando, né, ele é não digo um dos menores estados, mas ele não está entre os maiores estados do Brasil, né? Amazonas, Pará e Mato Grosso estão aí na frente dele. Então, no mapa anamórfico, a gente tem uma relação que tenta equiparar um pouco isso. Então, ele tenta distorcer a área para que represente o valor numérico, né, no caso população, que essa área possui, que esse território possui. Então, por exemplo, aqui à esquerda, né, é outro exemplo de mapa quantitativo, né, coroplético, enquanto que à direita a gente tem um exemplo anamórfico dele, onde o São Paulo, por ter a maior população, ele distorce a área para que essa área seja representativa, seja equiparada à população que ela possui. Enquanto que a gente tem os estados com menos gente morando, com menos população, que é os estados do norte, né, Acre, Roraima, Amapá, a gente vê que a área é reduzida proporcionalmente, para que tenha um certo equilíbrio entre área e população. Então, o mapa anamórfico, eu sempre gosto de destacar ele nesse tipo de conversa, porque eu acho ele muito interessante para fazer esse choque, geralmente para os alunos, para que eles vejam que não é só porque tem uma grande área que a gente tem uma grande população morando ali. A gente tem, por exemplo, países gigantescos como a Rússia e Canadá com uma população minúscula, menor do que de um estado brasileiro, enquanto que a gente tem Bangladesh, ou Indonésia, que tem, acho que, tem tanto nosso número de populacional e um território, territorialmente falando, ele é minúsculo, né? Então, são casos que devem aparecer, talvez, em livros escolares de geografia, para mostrar essa questão populacional. O People in Pixel, ele foge um pouco desses três casos. Por quê? Tanto o anamórfico quanto os mapas anteriores, eles dão, no geral, quanto que aquele território possui de população. Seja um país, seja um estado, uma micro ou macro região, né? Um valor absoluto, fixo. São Paulo tem 41 milhões, ponto. Minas tem 19 milhões, ponto. Só que nenhum desses três mapas mostra onde que essa população está distribuída dentro do seu território. Então, pode parecer no mapa que essa população, por mais que o estado seja o que tem maior população, ele pode estar mal distribuído no seu território. Enquanto que, por exemplo, no Acre, por mais que seja um estado com uma população minúscula, ela pode estar concentrada no território, ou seja, em poucas cidades. Então, assim, o People in Pixel ele surge um pouco com essa visão, né, com essa proposta de tentar mostrar, espacialmente falando, utilizando a partir de sensoramento remoto, fazer uma nova filtragem nos dados populacionais para mostrar exatamente, né, onde que essa população está residindo, né? Não ficar só no limite administrativo, no limite do território em si, mas mostrar na imagem, essa população está concentrada aqui, 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 com os valores diferenciando dependendo da intensidade da ocupação. Então, como o Rafael falou, o People in Pixel ele visa fazer a integração entre o dado censitário e o sensoramento remoto, né, a partir das classificações, mostrando onde a população está e qual a intensidade. A intensidade que eu digo é no sentido de densidade de ocupação de moradias, né? Então, a gente tem no município, por exemplo, bairros com uma densidade muito alta de prédios, né, com dezenas de andares, e outros bairros que é uma moradia mais espaçada, que é uma moradia mais horizontal, em vez de ser uma moradia mais vertical. Então, o People in Pixel também tem essa proposta de tentar detectar essas particularidades da ocupação do território para poder tentar, né, trazer o mais próximo possível, mais fiel possível àquela realidade. Para falar, se aqui a gente tem uma densidade vertical muito alta, então nessa região aqui a gente vai ter mais gente morando do que no bairro que ele é mais horizontal. Então essa é a proposta. Então aqui como exemplo, né, eu trago aqui o bairro do Alto da Boa Vista, que por mais que seja um dos maiores bairros do Rio, territorialmente falando, a gente vê na imagem que ele é uma tripa de casas no meio do maciço, né? Então se a gente fosse fazer um pico em pixel dessa área, classificando a partir de intensidade de ocupação,
a gente teria basicamente a população morando em torno dessa tripa, ou seja, toda aquela população que era previamente representada por esse território, ela estaria representada somente aqui dentro dessa região. Então, deixa eu seguir aqui. Então, como o Rafael falou, né, os dados do censo, eles podem ser, atualmente, né, eles podem ser feitos de duas formas diferentes. O setor censitário, que é um setor, uma distribuição clássica do dado populacional, que a gente teve, acho que desde a década de 90 ou até antes. Digitalizada, a gente tem, acho que, acesso até o 2000 para frente. E, mais recentemente, a grade estatística que eles forneceram em 2016. Então, a gente tem prós e contras de cada uma delas, né? O setor censitário, ele é interessante porque ele tem tamanhos irregulares que tentam respeitar um pouco a densidade de uma região. Então, assim, se você tem uma região com muitos moradores, eles não vão fazer um setor muito grande, vão tentar diminuir o setor para poder, para o recenseador, né, ser mais efetivo no trabalho dele. E também tem uma questão multiescalar. O setor censitário, ele pode ser não regredido, mas a gente pode transformar o setor censitário em diferentes unidades político-administrativas. Então, o setor ele pode virar um bairro, ele pode virar um distrito, ele pode virar um município, um estado e até chegar ao país, né, o Brasil. Então, essa é a vantagem do setor. A partir do setor, a gente consegue reescalonar para toda a política, os territórios brasileiros. Enquanto que a grade estatística, que é uma proposta nova, de 2016, ela também tem uma visão multiescalar, só que ela não, nem tanto respeitando limites político-administrativos, mas respeitando em termos de escala mesmo. Então, a gente pode reescalonar ela desde de 1 km até 500 km, que são basicamente tamanhos de quadrados, né? O tamanho da grade. Então, a gente pode ter uma grade de 1 por 1 km, como a gente pode ter uma grade de 500 por 500 km. Para cálculos estatísticos matemáticos, essas grades podem ser mais interessantes do que calcular em si a via limite político-administrativo. Então, por isso que cada uma tem seus prós e contras. Na grade estatística, só para destacar, né, por mais que ela seja uma grade em si, internamente ela tem tamanhos diferentes. Então, o IBGE ele fez dois tipos de grades, né, como aqui na imagem. A gente tem grades de 200 por 200, que são em áreas urbanas, e as grades de 1 km por 1 km. Mas até essas grades de 200 por 200, elas podem ser reescalonadas para uma análise de 1 km por 1 km para todo o país, para todo o município. Então, só para deixar claro essa diferença, né? Bom, aqui seria parte do censuramento remoto em si, que é onde a gente começa a trazer os produtos que a imagem pode nos fornecer para nos ajudar a identificar melhor, né, onde a população mora da sua determinada localidade. Então, esse mapa aqui foi um mapa produzido pelo João, né, que está aqui conosco durante o mestrado dele, e que ele faz uma diferenciação do município do Rio em 4 classes, que seria o não antrópico, que é aquelas áreas que não têm uma atividade antrópica inerente nela, como, por exemplo, os maciços, lagoas, áreas solo exposto e por aí vai. E temos as áreas de ocupação, que aí ele diferenciou em 3 classes, de acordo com a sua intensidade, né? Que seria o baixo uso antrópico, o médio uso antrópico e o alto uso antrópico. Essas classes, para o censuramento remoto, ela é interessante porque nos ajuda, né, a diferenciar internamente do município onde a população está localizada. Só que, dependendo das atividades que possam ser feitas na escola, isso pode ser generalizado para só onde é o antrópico e não antrópico, porque isso, por si só, já é uma atividade interessante com os alunos para mostrar, né, que, por mais que o município seja um município grande ou a área seja uma área grande, a população não está igualmente distribuída, né? Então, essa primeira separação eu já acho interessante. A separação em densidade de uso antrópico, aí pode ser uma coisa que pode ser vista mais para frente, né, nos períodos escolares. Então, essa aqui seria a classificação do censuramento remoto, né? Aqui é uma classificação quadruplética dos setores censitários do Rio de Janeiro
em termos populacionais. Então, isso aqui eu fiz rapidinho hoje, então não se tiver alguma coisa errada, por favor, me perdoe. Mas aqui a gente consegue ver, né, que o setor de ciências dadas em si, que foi a minha unidade que eu trabalhei no mestrado, a gente tem uma grande quantidade de setores com a classe alta, né, com a cor mais escura. Então a gente tem aqui muito na Barra, Jacarepaguá, alguma coisa aqui na Zona Norte. A gente vê que na Zona Sul em si não tem muitos setores classificados com a última classe, porque na Zona Sul, pela densidade que eles têm de apartamentos, eles dividem os setores em microsetores, para facilitar o pessoal do levantamento. Então, às vezes, um prédio pode ser 2 setores, pode ser 3 setores, dependendo da quantidade de pessoas que moram ali. Então, isso faz com que, fazendo um mapeamento coroplético por setor, possa parecer que, poxa, aqui na Zona Sul quase não tem gente morando, sabe? Enquanto que aqui, mais na Zona Oeste, a gente vê umas áreas maiores com uma população mais, em teoria, significativa. Esse aqui é o exemplo da grade que o Rafael falou, né, a grade estatística do IBGE. Eu coloquei aqui, além do município do Rio, só para destacar aqui aquela questão do área urbana e área rural. Então, aqui para fora do município, a gente consegue ver que a gente tem grades maiores do que em outras regiões, porque aqui é o que o IBGE considera como área rural, né? Enquanto que aqui no município aqui, Duque de Caxias, Niterói, Ilha do Governador, a gente vê que são só aqueles quadradinhos de 200 por 200. E aqui eu também só estou fazendo para todos os setores que tenham pelo menos uma pessoa morando. Tudo que fosse zero, assim, que não tivesse pessoa, eu tirei só para facilitar a visualização. Então essa aqui seria a população ocupada, né, pelas grades do IBGE, usando a informação do censo, a mesma informação que está aqui, só que aqui feita de uma forma geometricamente diferente. A gente vê que aqui, né, Baixada, Zona Norte, Zona Oeste, altamente ocupada, enquanto que aqui na Zona Sul a gente continua não vendo muitos grids expressivos em termos de população. E aqui foi o People in Pixel que eu fiz para a dissertação. Utilizando os dados do setor, a partir da classificação do João, onde eu classifiquei cada pixel da imagem que a gente utilizou com a informação populacional do censo, né? Então aqui já é literalmente as pessoas por pixel. Então aqui a gente consegue ver que quase todo o Rio de Janeiro ela tem uma população muito rarefeita. Então a gente vê que tem algumas regiões aqui que deve coincidir com os centros urbanos de cada bairro. Você tem um leve aumento de coloração, né? Só que a parte maior mesmo, onde temos gente morando, fica na Zona Sul, o que é uma coisa já esperada, né, pela quantidade de pessoas morando lá, em prédios, é uma questão mais vertical. E a gente também pode ver a questão de algumas comunidades, como a Rocinha, o Vidigal aqui também, Rio das Pedras, altamente ocupada, né, um espaço minúsculo de território, com uma população absurda. Comunidades como a Maré, outras regiões aqui de Bom Sucesso, aqui na Penha. Então, assim, a gente já consegue ver que, comparado com os outros formas de visualização da população, o People in Pixel, ele tende a mostrar claramente onde que a população em si está residindo, né? Quando a gente usa, né, aquela questão de densidade de ocupação. Então, aqui, nessas regiões mais vermelhas, elas tendem a estar uma área altamente povoada, altamente ocupada, com uma população elevada. Então, isso contribui para que o seu valor de população de pessoas por pixel seja um valor elevado, né? Por mais que aqui seja um valor quebrado, a gente não tem pessoas quebradas, tirando, claro, hospital, estão com alguma coisa parte quebrada, mas isso aqui é uma questão do cálculo em si. Então, o cálculo, por mais que ele quebre o seu valor em decimais, no geral, a gente tem pouca perda de população. Então, se o município ele tem 1 milhão de habitantes, o People in Pixel ele vai representar aproximadamente, sei lá, 999.900 pessoas. Pelo que eu me lembro da minha dissertação, a perda que a gente teve de população é muito ínfima, comparado com o resultado que a gente pode ganhar em cima disso.
Então, só para mostrar, né, no que eu usei isso na minha dissertação, e aí já estou finalizando por aqui, eu utilizei justamente essa informação do People in Pixel, de saber onde estão as pessoas, para tentar fazer uma análise de geomarketing, para fazer uma estimativa de onde a gente poderia fazer novas atividades comerciais, utilizando como parâmetro população, ou seja, onde são as áreas que tem mais população morando, mas também questão de concorrência, questão de distância de pontos de fluxo de veículos. Então, por exemplo, onde tem mais questão de ônibus, trem, metrô, onde está mais perto, onde está mais distante. Fiz uma questão também com... cacete. Acho que criminalidade também, se não me engano. Então, assim, eu consegui atrelar todos esses resultados junto com a população em pixel. Se eu não tivesse colocado ela em pixel, ou no caso aqui também em hexágono, para fazer uma álgebra de mapas, já seria um pouco mais complicado. Então aqui a gente consegue ver que os melhores locais nessa região do Rio de Janeiro para fazer essa atividade comercial, que foi um estudo de caso com padarias, seria essas duas regiões aqui do centro, a região daqui da AP3 e essas duas regiões. Aqui é importante destacar que na Zona Sul a gente não teve tantos casos, porque uma das variáveis, que é a questão de concorrência, já estava muito elevada. Então, para um novo empreendimento, pode não ser tão interessante assim se instalar um comércio, uma região que já está super saturada em si. Então é isso que eu tinha que falar sobre o People in Pixel. Legal, Gabriel, valeu. Vou só reforçar uma coisa que o Gabriel falou, que assim, essa proposta do People in Pixel, ela começou lá em 2001, no nosso laboratório. A primeira publicação foi em 2007, né? É a nossa primeira publicação em revista. O que a gente quer, né, o que a gente acha que tem um potencial importante para popularizar, é mostrar essas diferenças internas às divisões mais comumente utilizadas, né, que são bairros, né, municípios, né? As pessoas não usam muito setor censitário, que já mostra um pouco, mas com o People in Pixel ou com o grid do IBGE, a grade do IBGE, você consegue ver dentro dos setores, dentro, né, com o People in Pixel mais ainda pela unidade ser menor, né? A gente trabalhou com imagens que cada pixel tinha 30 por 30 metros, enquanto a grade do IBGE são 200 por 200 nas áreas urbanas. Então, essa diferenciação dentro das unidades é que a gente entende como sendo um potencial, uma coisa que eu acho que vai ficar muito em breve. Acho que com a grade do IBGE já temos um passo importante, é uma questão mais de popularizar, disseminar isso agora. Eu vi que teve uma mensagem aqui, mas eu não consegui ler. Piscou aqui na minha tela, mas eu não li. Do Faber, tá. Isso mesmo, é isso que eu estou falando, né, Fábio? É isso mesmo. A gente acredita que dá para contribuir, né? Legal, aí, Gabriel, Fernanda, parabenizando o trabalho. Obrigado. Alguém quer fazer algum comentário? Aproveitar esse intervalozinho para perguntar alguma coisa? Olha, a Lúcia levantou a mão. Fica à vontade, Lúcia. Boa noite, Gabriel. Quando você mostrou o resultado, você mostrou que dá para combinar elementos, né? Tanto que você combinou aí a população e depois você combinou com o transporte, né, os fluxos e tal. Aí você mostrou o resultado, né? Mas o que eu queria saber é se você tem aí o meio do caminho, né? Porque em algum momento, você teve uma outra imagem em que você combinou os fluxos ou o transporte, o que você queria para mostrar o seu objetivo, né, que era ver a capacidade aí de comércio e tal, né? Então, aí eu imagino que você possa combinar outros elementos, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, eu posso combinar Restinga com os morros, né, e relacionar a população. Você tem aí alguma imagem que mostra esse meio do caminho, que você mostrou o resultado e você mostrou a população, né? Como é que a gente combina isso? Se você tem aí uma imagem de você indo combinando esses elementos até você chegar nesse resultado que você mostrou? Você entendeu o que eu estou falando? Sim, acho que sim. Então, eu não tenho aqui agora, porque eu foquei mais no People in Pixel. Mas, por exemplo, nessa combinação que eu fiz, com os dados, né, de transporte, concorrência e tudo mais,
cada um desses dados era um dado espacial. Então, eu conseguia fazer várias camadas diferentes, que ao final tive até, a gente fez até um índice para poder compatibilizar todas essas informações. Mas nessa última parte que tu mencionou a questão dos morros, dos maciços, isso é uma coisa que está muito ligada, né, ao que eu acho que o João pode também complementar, a classificação em si do sistema remoto, porque dessa parte aqui desse mapa em si. Porque é nesse mapa que certos elementos eles vão meio que passar em filtros. Então, por exemplo, se for uma região que é ocupada por uma lagoa, por um morro, por uma floresta, ela vai estar inserida dentro dessa classificação de não antrópico. Então, esse filtro ele já vai meio que parar, tipo, opa, já que isso aqui é um meio não antrópico, não vai passar adiante para o fluxograma do cálculo de população. Agora, todas as outras áreas ocupadas, elas passam e aí são desconfiadas, né, em termos de densidade, seja uma baixa densidade de ocupação, uma média ou uma alta, por exemplo. Entendi. Eu não sei se ajuda, mas esse mapeamento que foi feito, né, das áreas construídas, né, onde é provável que as pessoas estejam morando, ela é dependente do detalhamento com que aquele sensor permite a gente enxergar, permite a gente identificar. Nesse caso, o sensor era o Landsat TM, era o sensor TM do satélite Landsat 5, e ele tem um detalhamento, uma resolução de 30 por 30 metros. Então, ele só enxerga objetos de 900 metros quadrados. Tudo que é menor do que isso está misturado, né, nesse grande conjuntão de 900 metros quadrados. A gente pode utilizar um sensor de maior detalhamento para poder observar coisas menores, né? Então, tem sensores de 1 por 1 metro, de meio por meio metro, 30 por 30 centímetros, né? Então, quanto menor for o tamanho do pixel, mais detalhe eu consigo ver, e aí fica mais fácil de eu perceber as construções que estiverem nessas áreas onde não tem muita construção. Então, nos maciços, na Restinga a gente espera até que não tenha nenhuma, né? Se tiver, está irregular, né? Mas a gente sabe que tem, né? Mas a gente não conseguiria ver construções isoladas com esse sensor. A gente precisaria de ter mais detalhamento para isso, né? Então, esse é o resíduozinho que o Gabriel comentou. Quando a gente fecha a conta, a Raíssa vai mostrar o valor do dela. Acho que o dela foi 1 pouco por cento, né, Raíssa? Mas eu não lembro na sua apresentação, você vai mostrar. Vou mostrar. É bem pequenininho o erro. Então, esse erro é função disso, né? O que o sensor não conseguiu pegar. Então, acho que é mais ou menos isso. No meu caso, ainda vou falar um outro resíduo por conta dos diferentes limites que a gente usa, mas no caso do Gabriel, foi realmente limitação do sensor. Uhum. Tá bom, obrigado. Nada, obrigado. Mais alguma pergunta antes da Raíssa apresentar? É a Raíssa agora, né? Isso, sou eu. Bom, então se não tiver nada, Raíssa, fica à vontade aí. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Raíssa, novamente. Imagina, sempre bom estar aqui com vocês. Aí me falem se vocês estão enxergando. Está carregando. Pronto, já apareceu. Foi. Então, gente, vou falar um pouquinho diferente do Gabriel, né? Gabriel mostrou a experiência dele, né, no mestrado, mas falou um pouquinho ainda de alguns conceitos, né, dessa diferença da visualização do mesmo dado de população. E eu vou mostrar basicamente a minha experiência, né, a aplicação que eu estou usando na minha dissertação de mestrado, que eu estou finalizando. E então vou mostrar para vocês, né, como esse modelo pode ajudar a identificar outras coisas, né? Então, vou falar um pouco da estimativa da população na bacia hidrográfica da Baía de Sepetiba, que é a minha área de estudo da minha dissertação, e mostrar essa aplicação, né, o resultado dessa aplicação desse modelo. Então, só para contextualizar um pouco, a minha dissertação, na verdade, basicamente, né, eu trabalho com a análise da pressão antrópica sobre os remanescentes de manguezal da bacia hidrográfica da Baía de Sepetiba, nos anos de 91 e 2010. E aí, então, para eu conseguir chegar, né, nesse objetivo geral dessa análise da pressão antrópica,
O People in Pixel é uma das ferramentas, né, que eu utilizei para alcançar esse objetivo geral da minha pesquisa. Na verdade, o People in Pixel é só uma delas, né? Eu utilizo outras ferramentas, né? Outros processos e outros dados para fazer uma análise, tentar fazer uma análise um pouco mais completa da pressão. Mas, basicamente, o People in Pixel eu utilizei apenas para o ano de 2010, por conta dos dados do censo demográfico, né? Junto com essa malha territorial do censo de 2010, né? Que no censo demográfico de 91, a gente tem os dados de população, mas essa malha de setor censitário está um pouco diferente, né? Então, eu acho que, na verdade, nem não está disponível para todo mundo, então no site do IBGE não tem esse dado disponível. Eu acho que eles estão reformulando, enfim. Basicamente, utilizei para o ano de 2010 para ter um resultado para eu poder analisar essa pressão, mesmo que seja apenas nessa data. Então, o objetivo, né, de utilizar o People in Pixel, né, acabei esquecendo de acrescentar uma palavra muito importante aqui, mas o objetivo de utilizar esse modelo é para estimar e localizar a população existente na bacia hidrográfica através desse modelo People in Pixel, né? Então, só mostrando um mapa da minha área de estudo, né? Então, a bacia hidrográfica da Baía de Sepetiba, aqui seria a bacia de Sepetiba, né? Então, pega o município do Rio de Janeiro, Itaguaí e alguns outros municípios, né? Então, o que eu posso destacar nesse primeiro momento, né? Então, em vermelho é o limite da minha bacia hidrográfica, né? E em cinza, não sei se vocês estão enxergando o meu... Vou botar com laser aqui. Em cinza, agora tá vendo, né? E em cinza são os limites dos municípios que encostam nesse limite da minha bacia hidrográfica, né? Então, o que a gente pode perceber? Por exemplo, o município do Rio de Janeiro, a gente sabe que abrange toda essa área. Mas o limite da minha bacia hidrográfica não corresponde exatamente a esses limites territoriais, né, político-administrativos, que o IBGE utiliza como os municípios ou bairros, os setores censitários. Eles, na verdade, se complementam, né? O setor censitário consegue se encaixar dentro dos bairros e dentro dos municípios. E a gente sabe que o limite da bacia hidrográfica, né, é um limite físico, né, um limite natural. Então, ele leva em consideração outros parâmetros, né, diferente dos parâmetros que são determinantes para um limite de um município ou de um bairro, enfim. Então, só para destacar que tem essa diferença de limite, né? Então, isso é um dos pontos que a gente tenta minimizar, né, com o uso desse modelo, né? Então, quais materiais eu vou precisar para conseguir estimar e localizar essa população na minha área de estudo, né? Na minha bacia hidrográfica. Então, basicamente, eu vou precisar de um mapeamento das intensidades de áreas construídas, né? Na minha dissertação eu chamei assim, mas é basicamente um mapa das intensidades de ocupação no território, né? Na minha bacia hidrográfica, dessa densidade de ocupação. Então, esse é um mapa, né, do meu resultado final. Eu produzi esse mapa, né? E aí, um pouco diferente do Gabriel, eu realmente destaquei apenas as áreas onde tem essa área construída, né, essa ocupação, e aí fiz essa classificação apenas nesses limites, né, de realmente onde existe ocupação, e ignorei as outras áreas, né, as outras classes de um mapa de cobertura e uso da terra, por exemplo. Então, e aí fiz essa classificação, né, entre baixa, média e alta intensidade dessa ocupação para eu poder fazer utilizar a fórmula do People in Pixel. E além desse mapa, né, eu vou precisar
dos dados do Censo Demográfico de 2010, né? Então, eu gerei esse mapa numa imagem Landsat 5 também, sensor TM, do ano de 2010, para que você fosse mais compatível, né, com os dados do mesmo ano, né? Então, utilizei os dados do censo, peguei os dados populacionais, né, que são aquelas tabelas em Excel, e aí fiz um recorte só para vocês verem basicamente. Então, com os códigos dos setores censitários, né, e todas aquelas outras informações sobre população, domicílios, mas basicamente utilizei as informações dos códigos desses setores censitários, né, e essas informações de população, né, de quanto de população tinha em cada um desses limites de setores, né. E, além disso, utilizei, né, essa malha, né, essas divisões dos setores censitários para a minha bacia hidrográfica, né? Então, assim como os municípios, né, a gente vê que os setores censitários não acompanham, né, não acompanham o limite da bacia hidrográfica, né, ou vice-versa, ou a bacia não acompanha o dos setores censitários. Então, um dos meus desafios foi tentar pensar, algumas áreas, esse limite, por exemplo, meu limite, esse setor censitário, por exemplo, o meu limite da bacia corta esse setor no meio. Então, eu analisaria todos os setores extrapolando, todos os setores que encostam na minha bacia, mas extrapolando esse limite, né? Utilizando realmente todos eles, então, além da minha bacia, né? Ou eu utilizaria todos que estão completamente inseridos dentro dela, né? Que não estivessem pela metade, para eu conseguir, para facilitar meu cálculo e também para eu não ter um resíduo, né? Então, se eu fosse recortar esse setor com esse limite, eu não conseguiria dizer, assim, até poderia fazer um cálculo para tentar ver a proporção de população de um lado para o outro, mas eu não achei que isso fosse me gerar uma grande diferença no meu resultado final, né? Então, o que eu decidi foi utilizar realmente só os setores que estavam totalmente inseridos, justamente para eu não precisar fazer essa análise do recorte dos setores, né? Para eu conseguir ter um cálculo, e aí depois vou mostrar para vocês que esse resíduo de diferença, né, da população é muito pequeno, né? Então, basicamente, né, assim, como eu vou estimar essa população que está ali presente, né? Em resumo, a gente vai obter primeiro os dados, né, que são os dados que eu mostrei anteriormente, né, que seria a informação qualitativa, né, que seria o meu mapa, né, meu mapa final dessa densidade de ocupação, que ou eu posso gerar através de sensoriamento remoto, ou se já tiver disponível em algum lugar, algum órgão, dependendo da sua área de estudo, se algum órgão oficial já tenha produzido esse mapa, né? Mas é importante lembrar que não pode ter apenas a informação da ocupação, né? Não só a classe de ocupação. A gente precisa ter essa diferenciação da ocupação, né? Dessas intensidades, para a gente conseguir ter um resultado mais real com esse modelo, né? Então, basicamente, a gente vai obter esses dados, né? Fazer o download desses dados ou produzir esses dados. E aí a gente vai definir pesos para cada classe de intensidade, né? Então, a minha classe de baixa intensidade vai ter um peso específico, a de média outro e a de alta outro peso. E aí, para a gente definir esse peso, né, não é uma definição aleatória, né? A gente tem que realmente calcular esse peso, né? E aí a gente vai sobrepor essas duas informações, né? A informação do setor censitário com o valor de população e o nosso mapa dessas classes de intensidade, né? E aí, a partir disso, a gente vai calcular, né? Fazer essa proporção, né? De quantos setores estão mais inseridos, né, na classe, em determinada classe, e a partir disso a gente faz uma proporção, né, da população com a classe para gerar esses pesos. E aí, depois que a gente gera esses pesos, a gente calcula
a quantidade de pixel que cada classe vai ter na unidade territorial que eu for utilizar, né? Então, o que a gente precisa ter? São informações do peso de cada classe mapeada, né, que a gente vai calcular, a quantidade de pixels que tem em cada classe, na unidade que a gente está trabalhando, no meu caso, o setor censitário, para depois a gente montar uma tabela com esses valores e aí sim aplicar a fórmula do People in Pixel, né? Eu sei que pode estar parecendo um pouco técnico, né? Às vezes fica meio difícil de entender. Até para mim, quando comecei a fazer, parece um pouco distante da gente conseguir entender isso, mas podem confiar. Mas basicamente, né, assim, só de uma forma geral, obviamente que ninguém vai decorar essa fórmula, né? Mas basicamente a gente vai multiplicar, né, esse peso que a gente definiu para cada classe para o total de população que tem em cada setor censitário. E aí vai dividir, né, pela soma de todos os pixels de cada classe na unidade que a gente está utilizando, também multiplicado por esse peso da classe. Então, basicamente é isso. Não vou me alongar muito, porque eu acho que é o resultado final que é o que mais interessa para a gente. Então, esse foi o meu resultado, né? Como eu só utilizei aquelas áreas que realmente haviam ocupação, então deixei meus limites de municípios atrás só para a gente se localizar mais ou menos aonde estão essas áreas, né? E aí, como o Gabriel tinha mostrado, né, eu tenho aqui a minha classificação, né, minha legenda da quantidade de pessoas em cada pixel, né? Então, as áreas em amarelo são as áreas que têm menos pessoas e as áreas em vermelho que têm de 45 até 392 pessoas em cada unidade de pixel. E aí, eu acabei dando um zoom em algumas áreas para a gente conseguir enxergar melhor. E, basicamente, a minha área de estudo não é uma área tão densa, com tanta densidade populacional, como, por exemplo, o município do Rio de Janeiro, como o Gabriel mostrou. Então, a gente vê aqui o meu máximo de população, né, de 392 pessoas. E no do Gabriel era 560 e alguma coisa, né, se não me engano. Então, já percebe uma diferençazinha. E aí, a gente vê, né, essa distribuição, basicamente, né, dessas densidades, né, da população. Eu acabei não colocando um outro mapa da densidade populacional só com os dados do censo, que eu acabei não achando, mas poderia facilitar um pouco a visão de vocês. Mas, então, como eu vou validar isso, né? Como eu vou ver se o meu modelo deu certo, né? Beleza, ele consegui calcular a quantidade de pessoas por pixel, estou vendo a quantidade de pessoas e aonde essas pessoas estão localizadas, né? Aonde estão essas distribuições, essas densidades, né? Essas intensidades. E aí, basicamente, analisando todos os setores que eu utilizei, fazendo um somatório de todas as pessoas nesses setores, a partir do dado do censo, eu tive 1.696.411 pessoas. E aí, fazendo o somatório dessas pessoas em todos os pixels no meu resultado final, pelo People in Pixel, né? Eu tive um valor de 1.667.014 pessoas. Então, essa diferença é de 29 mil, quase 30 mil pessoas. Olhando esse valor, né, a gente fala, nossa, muita coisa, olha, tive muita perda de dado. Mas, pensando no total, né, no geral, a gente vê que essa diferença é apenas de 1,7%, né, 2%, vamos arredondar para 2%. 2% de perda, né, de quantidade de pessoas, é um valor muito pequeno para a gente conseguir ter um dado mais real, né, para a gente saber realmente onde está localizada essa densidade de população, né? E aí, no meu caso, essa densidade de população, ela vai ser usada para eu conseguir fazer essa análise da pressão em cima dos manguezais. Então, depois que eu fiz esse mapa, né, da quantidade de pessoas por pixel,
aí eu até coloquei essa frase que é basicamente para a gente entender, né? Então, a aplicação do modelo, ele vai permitir que a gente integre, né? Como o Rafa já tinha falado, e o Gabriel também, integrar a informação qualitativa, né, desse mapeamento das diferentes intensidades de áreas construídas, de ocupação, ou como vocês quiserem denominar, que são delimitadas espacialmente a nível dos pixels, né, como o Rafa falou, é determinada a partir dessa resolução espacial do sensor, né, do tamanho do meu pixel, nesse caso 900 metros quadrados, né, com a informação quantitativa dos meus totais populacionais dos setores censitários, que, né, são informações... então, essa junção, né, do qualitativo com o quantitativo, e a gente conseguiu uma informação mais próxima do real, né? Então, basicamente, esse é um entendimento da aplicação do modelo, né? E aí vou mostrar um pouquinho de algumas tabelas, né, que eu fiz. Então, eu acabei utilizando os limites depois dentro da bacia, né? Os limites dos municípios. Aqui, no caso, Rio de Janeiro, alguns municípios, como Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, que não estavam totalmente inseridos na minha bacia, então eu tenho que levar isso em consideração. Esse número de população não é do município inteiro, né? É só realmente do que estava inserido na minha bacia. E então fiz o cálculo, né, de pessoas para cada um desses municípios, eu obtive um total e vi que essa diferença, né, por conta... ainda tem esse segunda perda, né, na verdade, né? Além daquela perda do sensor, né, da resolução espacial do sensor, né, do tamanho do meu pixel para gerar o meu mapa, tem essa perda dos limites, né? O meu limite da bacia não acompanha o limite do município, por exemplo. Então, eu acabei gerando um pouquinho mais de perda, mas que mesmo assim teve uma diferença de 145 pessoas para o meu resultado do modelo, não 145 pessoas do censo, mas 145 do meu modelo. Então, basicamente, vou continuar naqueles quase 2% de perda para fazer uma análise a nível de municípios. E aí depois ainda fiz uma análise das subbacias que estão presentes dentro da minha bacia hidrográfica, né? E aí eu vi que a perda foi ainda menor, né? Por ela justamente acompanhar um pouco mais o limite total, né, da minha bacia hidrográfica, né? São só as divisões internas dessa bacia. E aí eu vi que a diferença foi de 47 pessoas para o total que eu cheguei no meu modelo do People in Pixel, né? Então, vale ressaltar, né, que uma dessas importâncias de usar esse modelo é essa, de a gente conseguir utilizar diferentes limites, né? A bacia hidrográfica, que é um limite físico, um limite natural, e a gente compatibilizar, né? Usar diferentes limites, né? Setor com bacia hidrográfica, município com bacia hidrográfica, e mesmo assim, mesmo tendo um pouco de perda, né? Essa perda chega a ser ínfima, né? Então, para o nosso resultado final, né, para a nossa análise final, essa perda é praticamente insignificante, né? Então, vale a pena utilizar esse modelo para a gente realmente conseguir estimar e localizar, de fato, onde está essa população, né, essa densidade. E aí, como eu estou falando de análise, né, da pressão antrópica sobre os manguezais, eu fiz um recorte dos bairros, né, onde estão localizados as áreas de mangue, né, do ecossistema manguezal, para eu analisar, de fato, se realmente tem muita população, muita densidade populacional no entorno desses manguezais, né, os manguezais são essas áreas um verde um pouco mais escura, e essas são as minhas áreas, né, de número de pessoas, de habitantes por pixel, né. E aí gerei também uma tabelinha, fiz o somatório, né, de pessoas para cada um desses bairros, e também uma perda, na verdade,
não consigo fazer a perda do total porque é só uma área pequenininha, né? Mas como eu já tinha feito a análise do município da subbacia com uma perda praticamente ínfima, então o resultado que eu tive para os bairros também se mostrou bastante interessante, né? Então, a gente conseguir perceber aqui que é o bairro de Sepetiba, que ainda consegue, e Pedra de Guaratiba, que acaba encostando nos dois lados, né? Das áreas de manguezal, né? E a gente vê os bairros de maior população. Então, esse dado, na verdade, nesse primeiro momento, eu estou utilizando só para realmente estimar e localizar, né, onde estão presentes essas pessoas, né, que possam gerar, de alguma forma, essa pressão antrópica, né? Então, mais para frente, eu vou utilizar esse dado em conjunto com outros dados, né? Vou utilizar o índice de transformação antrópica em conjunto para eu conseguir juntar fatores que vão me possibilitar identificar essa pressão, né? E quantificar essa pressão, né? Em termos de população e também em termos de perda. Acho que foi isso, gente. Obrigado, Raíssa. Nada. Vamos fazer novamente uma pergunta. Quem quer fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida, para depois passar para o João. Não sei se eu falei um pouco rápido ou se passei alguns conceitos um pouco sem aprofundar tanto. Tentei não falar tão tecnicamente, mas é um pouco difícil. Não, acho que foi o possível para esse assunto. Esse assunto é muito específico Sim. mesmo, né? Até pela novidade dele, né? Pois é. Bom, acho que ninguém levantou a mão, né? Estou dando parabéns a você aqui pelo chat, agora você está vendo, né? Obrigada, gente. Então, eu vou agradecer novamente e chamar o João, pedir para o João, só que o João foi o último, aí o último sempre tem, ou é bom ou é ruim, né? João, peço para você dar uma boa acelerada aí. 10 minutos para apresentar, para a gente poder fazer o fechamento sem atrasar muito, tá bom? Tá, ok. Eu imaginei que como, né, os três trabalharam com o mesmo assunto, a gente ia acabar repetindo muita informação, então ao invés de trazer a apresentação, eu acabei trazendo os próprios arquivos em si, para mostrar um pouquinho disso, de como a gente trabalha, né, direto no QGIS, e falar um pouquinho de alguns conceitos que podem ser aplicados, né, pode ser trazidos isso aqui, não exatamente simplificados, mas traduzidos para uma realidade para o ensino. Vou tentar colocar aqui a tela para apresentar. Ah, tá, estava clicando errado. Acredito que vocês estejam conseguindo ver a tela já, né? Vai aparecer já, tá quase. Tudo certinho, João. Beleza. Tá, ok. Eu vou ter que mexer um pouquinho, mas aí vocês vão me avisando conforme vai carregando aí, se vai ter algum problema maior ou não, porque eu não sei como é que é o delay, né, da transmissão. A minha dissertação, assim como a do Gabriel e da Raíssa, também foi sobre o Pico em Pixel. Na minha dissertação, eu fiz um apanhado metodológico, tipo, uma revisão histórica e metodológica sobre a própria técnica em si. E na minha dissertação eu trouxe todas as outras complementações que trabalhos anteriores tinham atribuído, né, as mudanças que a gente teve ao longo do tempo com relação ao próprio modelo em si, né, que ele não foi esse modelo que a gente usa hoje desde sempre, houve algumas alterações. E dentro disso que o Rafael, que a Raíssa, que o Gabriel tentaram explicar, eu vou tentar mostrar aqui para vocês um pouquinho de cada coisinha que eles falaram. Como, por exemplo, as diferenças aqui que o Rafael tinha citado sobre esse tamanho de pixel, né, frente ao que a gente está habituado. Aqui é uma imagem do Google Satélite, do Google Earth, né, uma imagem que a gente está muito habituado, a gente abre o Maps quase todo dia, né. E essa daqui é uma imagem do Landsat 5, que foi a imagem, uma imagem com a mesma resolução dos trabalhos da Raíssa e do Gabriel e também do meu. Essa imagem daqui ela é de 2010. Aqui a gente pode ver, né, a diferença das diferentes escalas, né, de informação que a gente vai perder. Só para vocês terem uma ideia, aquilo que o Rafael falou sobre os 900 metros quadrados,
Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó, que a gente permite essa interação com esse plugin, só para a gente conseguir dimensionar. Isso aqui é o que representa a área de 1 pixel de um Landsat. Então, a gente vê que tem uma certa transição de informações quando a gente usa essas imagens de satélite aqui. Dentro disso, a gente tem alguns passos a seguir para chegar na classificação, no mapa geral, né, o mapa final do Pico Pixel. O primeiro passo que a gente tem é usar o setor censitário. Aqui a gente tem o setor censitário do Censo Demográfico de 2010. Nós transformamos esse arquivo vetorial aqui num arquivo matricial, ou seja, a gente transforma o vetor em imagem, e a partir dessa imagem, a gente combina essa imagem com uma classificação que a gente tenha feito, aquelas classificações que eles mostraram anteriormente de níveis de intensidade de ocupação. Apesar da gente chamar de nível de intensidade de ocupação, o que a gente propriamente está classificando é a cobertura da Terra, porque a gente tem como classificar tanto o uso como cobertura. Nesse caso, a gente está classificando a cobertura da Terra. A gente está vendo aonde a gente vai classificar como antrópico, ou seja, como área construída, depende muito do trabalho, né? Tem algumas pessoas que chamam de áreas até impermeabilizáveis. Enfim, tem várias formas de você lidar com isso. E as áreas são consideradas naturais, de qualquer forma que seja, como lagoas, florestas, dentre outras. A própria Restinga, que foi citada. Uma vez que a gente tem esses setores censitários combinados a essas classificações, a gente vai gerar uma matriz de combinação que nos diz a qual classe ela pertence, ou seja, se ela é urbano rarefeito, isso pixel a pixel, né? Se ela é urbano rarefeito, se ela é urbano médio, se é urbano intenso, e a qual bairro ou setor censitário. No meu caso, na minha dissertação, eu fiz a combinação com bairros. Então, eu peguei todo o vetor de bairros aqui, transformei ele em imagem e combinei ele com aquela classificação. Então, cada pixel eu sabia a qual bairro ele pertencia e a qual classificação ele pertencia. E após disso, a gente aplicava o modelo para poder chegar nesse resultado final, onde cada pixel aqui representa o valor, a gente pode ver aqui do lado, ó, representa o valor da população nessa área de 900 metros quadrados. O legal do Pico Pixel para a gente aplicar na educação é explorar esses conceitos dentro dessa perspectiva de dar uma nova visão, uma nova dimensão para os alunos do que é o adensamento populacional, do que é cobertura, do que é uso, quando a gente está fazendo mapeamentos. Aqui, ó, que o Gabriel citou bastante, é uma área de alta verticalização, mas que quando a gente olha o adensamento dela, ela não se distingue tanto, por exemplo, daqui da Zona Norte, que a gente vê que tem um adensamento inferior. Aqui a gente pode ver, ó, os valores, né? Aqui está dando que são 10 pessoas por pixel. Aqui a gente já sobe para 23. Só que pela imagem, a gente vê características muito similares. Então, a gente pode trazer isso, perguntar para os alunos, tipo, o que os alunos estão conseguindo enxergar, né, frente a essas realidades aqui, perguntar a eles sobre os próprios bairros onde eles moram, perguntar se eles classificariam, como eles classificariam aquilo ali, se eles classificariam como urbano mais intenso, urbano menos intenso, urbano mais rarefeito, e aí depois mostrar essa realidade mapeada aqui, né, para poder confrontar se o que eles viram estava de acordo ou não estava, e aí, a partir disso, a gente começa a explorar esses conceitos. Na minha dissertação, por exemplo, eu gerei o meu mapa de densidade populacional, né? Aqui é de alta intensidade construída, baixa intensidade, média intensidade.
esse mapa aqui, eu gerei através da percepção de que no Rio de Janeiro a gente tem uma forte ligação, eu não sei se acredito que sim, mas não posso afirmar que isso se aplica a todas as outras realidades, que no Rio de Janeiro a gente tem uma forte relação entre a presença de vegetação e a densidade urbana. Então aqui, sempre que há uma presença de vegetação maior, a densidade urbana ela diminui. Então a gente pode observar isso, por exemplo, em regiões como aqui o Rio das Pedras, que em todos os nossos mapeamentos, né, tanto o meu quanto do Gabriel, a gente viu que ele dá até por conta do contexto, né, de ser uma comunidade, uma favela, ele dá sempre um alto índice de densidade populacional aqui, e a gente vê que ele quase não tem essa vegetação. Isso foi um conceito-chave utilizado para gerar esse mapeamento, porque eu olhei pixel a pixel, né, a gente fez a classificação pixel a pixel, verificando se havia um índice de vegetação alto ali, ou um índice de vegetação mais baixo, e a partir desses índices de vegetação, da quantidade de vegetação que tinha ali, nós enquadrávamos ele numa área de alta intensidade, baixa intensidade ou média intensidade. Nem todos os índices ou classificações são feitos utilizando apenas essa variável, né, dessa relação de vegetação frente à área construída, mas esse aqui se mostrou bastante acurado para a realidade do Rio de Janeiro. Aqui, a gente tem, por exemplo, olha, setores censitários, onde a gente consegue enxergar. Deixa eu só clicar aqui. Onde a gente consegue enxergar que existem áreas construídas dentro dele. Como ele é um vetor, né, ele tem toda essa questão de que os valores dele vão ser sempre agregados para toda a região. Então, por exemplo, essa unidade V001 aqui, ela indica a quantidade de população no setor censitário. Então, ele está dizendo que tem 271 pessoas morando nesse setor. Mas ele é uma unidade vetorial, a gente não tem como dividir ele, então ele diz que a distribuição dessas 271 pessoas é nesse setor inteiro aqui. E quando a gente olha a realidade, né, a gente vê que essas pessoas são praticamente todas concentradas aqui. E quando a gente liga o nosso modelo final do People in Pixel, a gente consegue ver, é claro que aqui ele está usando uma Landsat, né, então seria mais próximo dessa realidade do que da realidade de uma imagem de 30 centímetros de resolução, mas a gente consegue ver que o People in Pixel ele faz essa redistribuição, mantendo esse mesmo total populacional, mas ele faz essa redistribuição para uma área que fica mais acurada, aqui, mais precisa. Hein, João? Quando a gente vê, quando você coloca o vetor, né, ali dos setores censitários, né, aí tem a informação da população, né, é como se fosse, fica a informação homogênea, né, fica como se toda aquela área tenha essa população de Exatamente. tanto. Então, e aí vendo, né, essa diferença de que realmente não é todo o vetor, né, todo esse polígono que tem essa distribuição da população, né? Então, acho que esse foi um bom exemplo para mostrar que o porquê do People in Pixel, né? Da gente ver onde realmente está essa população. E só complementando também, por mais que nossos trabalhos eles tenham sido focados em setor censitário, que foi uma tentativa recente que o laboratório fez, mas o People in Pixel ele foi pensado originalmente para trabalhar com municípios, áreas politicamente maiores, né? Então, sim, com os bairros, por exemplo. Com bairros. Então, tudo que o João mostra em termos de setor, tudo que a gente falou de setor populacional, tudo se aplica também a bairros, municípios, estados. Então, dá para fazer esse mesmo procedimento, essa mesma metodologia para outros limites também. Sim, como as próprias bacias, no caso da Raíssa. João, vou ter que fazer o papel de mediador, tá, João? Vou te dar mais 2 minutinhos, se puder. Não, tá ok. Eu só queria mostrar aqui de uma forma mais visual, né? Porque quando a gente olha o mapa, a gente acaba vendo numa escala diferente. Eu queria mostrar aqui como isso acaba acontecendo em muitos outros
casos como, aqui uma rápida passada de olho, a gente consegue ver vários setores censitários onde essa mesma realidade de redistribuição da população acaba ocorrendo. E a gente vê, 874 pessoas, e a gente vê a distribuição do setor está até aqui em cima. Então, quando a gente vai fazer uma análise utilizando só o vetor, se a gente fosse fazer uma análise espacial, procurando por quantidade de pessoas, fazer um buffer, por exemplo, e se o buffer pegasse só essa pontinha aqui, ainda assim ele consideraria 874 pessoas, mesmo que você estivesse pegando só esse pedaço aqui, se você fizesse uma análise mais aqui para cima, por exemplo. Inclusive o próprio cálculo de densidade, né? Sim, o próprio cálculo de densidade vai dar uma densidade muito diferente, porque ele vai redistribuir todas essas 874 pessoas para essa área inteira, ao invés de redistribuir para só a área onde a gente consegue enxergar que teria essas construções. Além desses conceitos que podem ser explorados entre o que é a área construída, o que é uso, o que é cobertura, o que é uso, e todos esses conceitos de redistribuição do que é a densidade, do que é considerado denso, o que não é considerado denso, ainda tem conceituações que podem ser feitas relacionado aos próprios limitantes do modelo, como, por exemplo, essa aqui é a ThyssenKrupp, que é uma metalúrgica. No nosso modelo, ela foi classificada como uma área de alta densidade populacional, porque ela é uma área construída, né, muito grande, tem 2 milhões de metros quadrados praticamente. Aqui na imagem vocês vê que ela é uma área construída, mas ela não tem nenhuma pessoa morando aqui. Então a gente vê que a gente tem um outro conceito de uso e cobertura aqui para poder discutir, e que também para poder até olhar o que nesse caso aqui seria uma vantagem do setor censitário frente ao modelo do Twin Pixel, porque ele acaba não tendo esses limitadores. Mas, enfim, eu vou passar a palavra ali para o Rafael, porque eu acho que vai abrir ainda para perguntas ou coisas desse tipo. E eu vou deixar a tela aqui por enquanto, não sei se o Rafael vai apresentar alguma coisa agora, mas eu vou deixar a tela aqui por enquanto para poder mostrar exemplos ou coisas do tipo, caso as pessoas precisem. Obrigado, João. Valeu. Desculpa aí a correria. Nada. Ou ganha ou perde, né? Nesse caso, perdeu um pouco. Mas vou abrir sempre as perguntas. Alguém quer fazer alguma questão em relação ao que você apresentou? Você acabou mostrando bem na prática, né, quais são os problemas que a gente se referia, né? Então, de repente, abre chance de alguém perguntar alguma coisa, tirar uma dúvida que tenha ficado. Ninguém? Bom, se não, então eu vou pedir, João, para você parar o compartilhamento. Tem 2 minutos aqui, eu tinha mais uma apresentação pequenininha para fazer, mas eu acho que eu vou só passar para vocês os slides. A pessoa agradecendo, dando os parabéns, João, aqui no chat. A Lívia, o Fábio. E vou só mostrar bem rápido uns links que eu deixei para vocês que se referem à grade estatística do IBGE. E eu queria mostrar, pelo menos lá na grade, uma coisa de 1 minuto, realmente. Sei que a gente não pode passar das 8 horas, né, mas bem rapidinho. Só para mostrar aqui os links que eu vou deixar. Pronto, vai aparecer aí. Esse era o segundo conjunto de slides, que a gente ia conversar mais uns 5 ou 10 minutos, mas o que está falando aqui é um resumo do que foi apresentado pelos 3. Então, os problemas que eles citaram, que a gente tem que desenvolver, tem que melhorar nesse modelo ainda, né? E a questão da grade do estatístico do IBGE, que eu acho que é um bom paralelo e que já está mais popular. Como eles implementaram no site deles, já está público, eu acho que é mais fácil de acessar esse dado no primeiro momento, ainda que não tenha o detalhamento que a gente consegue usando essas imagens, né, com resolução maior. Mas, basicamente, acessar um site deles, onde tem os dados, e você pode, lá no tal FTP que eu comentei antes, você pode acessar uma espécie de mapa índice e baixar o conjunto de células, né, o conjunto da grade,
de cada recorte desse. Se você quer trabalhar com o Rio de Janeiro, aqui, certamente eu preciso de partes desses 4 recortes aqui, o ID 36, 37, 26 e 27. Você clica aqui, eu clico aqui, você tem que ler isso e baixar lá do FTP deles. Mas tem uma outra forma de acessar que eu quero mostrar, eu vou deixar esses links para vocês, alguns links interessantes dessa área do IBGE, dessa área da grade estatística do IBGE. Então, bem rápido aqui, 1 minuto prometo, vou parar aqui esse compartilhamento e vou compartilhar só essa guia. Eu ia mostrar vários deles, vou mostrar um só. Aqui. Então, um daqueles links lá, o terceiro link que eu coloquei na lista, ele vem para esse site, vocês estão vendo aqui, não estão? Eu acho que isso aqui responde também parte daquela pergunta da Lúcia, a primeira pergunta para o Gabriel, não foi? Então, olha só, ele aqui nesse disponibilidade aqui. Pronto, valeu, obrigado. Então, aqui essa tela é a tela do acesso, né, os mapas interativos do IBGE, e ele tem o aplicativo da grade de fundo, né? Então, ele tem um conjunto de dados aqui à direita que ele pode exibir, e você pode ter estimado, né, o valor de população, o número de domicílios dentro de cada um dessas unidades. Então, aqui nos biomas, né? Ele lista aqui na esquerda os biomas nacionais, né? Então, no bioma Amazônia, quantas pessoas tem aqui dentro? Tem 18 milhões e meio, num total de 4,6 milhões de domicílios. E aqui na Mata Atlântica? Aí ilumina aqui no mapa, né? Na Mata Atlântica tem 106 milhões de pessoas em 32,8 milhões de municípios. Então, tem a área do bioma, obviamente. Isso vale para qualquer outro assunto. Você pode vir aqui nesses climas, mesma coisa. Então, para cada faixa climática, você pode... Você pode ver a estimativa de população. Então, para o equatorial, né? 15 milhões de pessoas. Você quer vir aqui sei lá, vamos lá no sul, temperado. Então, 23,8 milhões de pessoas. Então, né, nos outros links lá, você pode chegar a desenhar, você pode criar um polígonozinho numa área qualquer da grade deles, e na hora que você manda fechar o polígono, ele calcula o total de área, desculpa, o total de população que tem dentro daquela área que você acabou de definir. Então, é para essa finalidade que servem essas abordagens que não são das unidades territoriais tradicionais. O nosso People in Pixel, no futuro, a gente espera que a gente consiga colocar ele num SIG web semelhante a esse do IBGE, para a gente poder ter essas funcionalidades também, a gente cruzar com informações que sejam interessantes para a gente, para os usuários, né? Então, a partir de um detalhamento maior, né? Saindo daquelas divisões espaciais tradicionais, né? As políticas, administrativas, né? Operacionais, a gente poder ter flexibilidade nas estimativas de população, desde que a gente tenha erros bem pequenininhos, como é o caso do People in Pixel, como é o caso da grade. A grade também não é perfeita. Da mesma forma que existem setores, né, parte dentro, parte fora de uma área qualquer, você vai ter também uma célulazinha da grade que está parte dentro de nesse caso aqui, de uma zona climal ou dentro de outra. Então, ele tem que tomar decisões, também tem algum resíduo, mas os resíduos são sempre bem pequenininhos. Bom, então, em função da hora, eu vou ficar só nesse aqui, que ele tinha a ver com a pergunta. Tem várias outros mapas, é possível. Distância, costa, né? Então, para cada faixa, distância, costa, total da população envolvida, né? A população que mora, que reside naquela área ali, né? Então, de 0 a 10 quilômetros, tem 31,7 milhões de pessoas. De 10 a 20, 7,4 milhões de pessoas, e assim vai. Eu vou parar por aqui por causa da hora. A Beth chama muita atenção para a gente não avançar a hora, né, para respeitar as 8 horas, são 8h04. Então, eu vou parar aqui minha apresentação. Abro de novo para ver se alguém quer fazer alguma colocação, tirar alguma última dúvida, juntando tudo que foi falado, né, por mim, pelo Gabriel, Raíssa e João. Se tiver alguma questão rapidinha, a gente pode resolver. A gente passa esse material para vocês terem isso com vocês. Oi, Rafael. Eu não tenho nenhuma pergunta, não sei se alguém vai fazer, mas é só para não perder aí a chance de agradecer mais uma vez. Eu que sou da área da geografia da população, eu fiquei particularmente muito feliz hoje com o que vocês apresentaram.
Eu não conhecia a grade, né, que eu já achei um avanço assim, espetacular em relação Aos setores necessários, né? O setor censitário. E a tecnologia que vocês trazem, né, a metodologia Pixel and People, é um avanço extra, né, muito, muito interessante. Então, assim, obrigado pelas pesquisas aí que vocês compartilharam com a gente. Obrigado mais uma vez por essa noite, assim, né, de mais aprendizado, de mais ferramentas para a gente aplicar aí dentro do possível na nossa sala de aula, particularmente nesse momento aí de ensino remoto, que a gente, apesar de sentir muita falta da sala de aula, isso é um avanço em relação à sala de aula tradicional, pelo menos para a gente no Pedro II, né, que o acesso à internet é ainda um limitador para a gente usar algumas dessas ferramentas em sala. E aí, pelo menos nesses tempos remotos, isso abre a brecha, né, abre a possibilidade para a gente enriquecer um pouquinho a nossa experiência com essas ferramentas. Obrigado mais uma vez. Legal, foi muito bom você ter colocado isso, que esse é um tema que a gente entende, como você colocou, que é bem importante, pode contribuir bastante, mas ele é muito específico, né? Então a gente fica com medo de ser uma coisa muito um pouco ampla, né? Que poucas pessoas vão fazer uso. A gente espera que vocês tenham tido uma visão desse potencial, né? Como o Fábio destacou. E eu coloquei aqui no chat, né, os links que eu comentei que a gente ia dar uma olhada se tivesse um pouquinho mais de tempo, mas são todos em cima da grade. Para quem está interessado na grade, que eu acho que, como o Fábio falou, é um grande avanço em relação aos setores. Está tudo disponível lá, é bem fácil de utilizar, é bem intuitivo. Claro, tem manuaizinhos, tem os textos explicando tudo. Aqui, o primeiro dos links é a descrição da grade e os outros são os aplicativos que estão liberados, né? O último link, os dois últimos links, na verdade, são o último link, né? Está copiado aqui, não está certo. É o FTP, que a gente comentou, que é o grande repositório onde tem todas as grades. Você pode baixar aqueles recortezinhos que eu mostrei no mapa do Brasil, né, no mapa índice, né? Você pode baixar cada um daqueles recortes para a sua área de interesse, né? E tudo isso que a gente está fazendo, gente, a gente não comentou sobre isso, mas tudo foi feito com recursos gratuitos, tá? Tudo pode ser feito com recurso gratuito. Google Earth Engine é um aplicativo que precisa de algum desenvolvimento, mas é muito pouco, tudo está pronto, é só você adaptar. O próprio QGIS que o João apresentou, os mapas, é gratuito, livre, e ele tem classificadores também, você pode fazer classificação de imagem usando o QGIS. Os dados do censo, obviamente, são gratuitos, então tudo que a gente apresentou para vocês pode ser feito sem custo adicional, é o custo de aprendizado só, treinamento, mas a comunidade do QGIS é gigantesca, a comunidade do Google Earth Engine já é muito grande também, então são soluções que você pode encontrar sem adicionar custo, tem que comprar, né, softwares ou pacotes de dados, né? A imagem que nós utilizamos, o Landsat, ela é gratuita, está disponível de graça no INPE, no SGS dos Estados Unidos, dentro do próprio Google Earth Engine, né? Então, são soluções realmente completamente gratuitas, tá bom? E, ultimamente, a gente tem tido bastante imagens de alta resolução também gratuita, né? Cada vez mais, A gente tem né? o Sentinel, que tem uma resolução maior que o Landsat, com 10 metros de resolução, se não me engano. O Planet também está chegando forte, aí também imagens gratuitas. Então, cada vez mais o acesso está aumentando. Tem agora o Cibers também, que é verdade, 2 metros de resolução, que é disponível pelo INPE. Lá no site ainda é só baixar gratuitamente, um cadastro muito simples. O da Planet é um cadastro um pouquinho mais complicado, mas para gente de área pública, você consegue baixar acho que até 5.000 quilômetros quadrados por mês de dados. São imagens com 3 por 3 metros, são 9 metros quadrados de pixel, detalhamento. Tem muita solução gratuita, sim. Bom, gente, é isso. Desculpa a gente ter avançado um pouquinho a hora, a gente passou aqui 8 minutos, a Beth chamou tanta atenção para a gente não atrasar, mas espero que a gente tenha contribuído um pouquinho, trazido alguma informação para ajudar um pouco, tá bom? Obrigado novamente aí a todos. Maravilha, gente, obrigado, e sexta-feira estamos juntos aí de novo. Legal, até Obrigada, gente. Boa noite, gente. Tchau, gente, boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Se vocês puderem mandar a apresentação, não sei se vocês podem, pelos e-mails. Obrigada, gente. Muito boas pesquisas. E com o e-mail de vocês também, de repente, para a gente entrar em contato. Eu, particularmente, tenho bastante interesse. Legal, vou colocar assim. Estou falando ligar a câmera agora também, não estou podendo. Não, sem problema, a gente entende bem isso. Olivia, assim que eu receber, a Beth ficou de reunir esses materiais e me mandar, assim que eu receber, eu passo para todo mundo, tá? Tá, eu também me inscrevi lá no fórum. Tá. Show. Tá bom. Maravilha. Obrigada, Fábio, obrigada a todo mundo. Tchau, gente. Tchau.
Oi, Andresa, acho que foi legal, né, Andresa? Foi legal sim, só que, tipo, o de hoje teve menos adesão do que o da segunda-feira, né? Mas eu acho que foi pela especificidade do tá assunto gravando, também. né? Nossa, isso aconteceu também da outra